Bastante e você pode aproveitar. 10 dias de Bienal está chegando por aí, isso é bom demais. E a importância da leitura vem desde a infância e para que isso aconteça é necessário um estímulo e a responsabilidade da família é muito grande nesse processo. Vamos falar mais sobre o assunto? Aqui com a gente a psicopedagoga Lisiane Guido, que vai nos explicar quais as estratégias para vocês, pais, poderem abordar em casa. Vem para cá, Lisiane, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Coisa boa demais. Vamos sentar para a gente conversar aqui rapidinho. Eu já vou logo pedir para a gente com dicas práticas para poder aí otimizar o tempo de quem está nos acompanhando. O que é que o pessoal de casa, pais responsáveis, podem fazer para estimular a leitura das crianças? Olha, o universo do estímulo, né, dessa estimulação, hoje em dia, ele é de infinitas possibilidades. O que a gente precisa pensar é, principalmente, encarar essa estimulação com naturalidade. E essa naturalidade, ela precisa partir do princípio que a criança ela está em processo de desenvolvimento neurológico, esse cérebro está amadurecendo, né? Está passando pelo aquele processo de estabilização de funções executivas, né? Do nosso centro de controle, tudo isso. E a gente, para pensar nesse estímulo, precisa pensar também em pelo menos 3 funções, né? Que são a memória de trabalho, a questão da própria atenção, desse desenvolvimento do foco, que na criança ainda é muito curtinho e a gente vai robustecendo isso aos poucos, e ações de planejamento. Essas ações de planejamento, justamente pela imaturidade infantil, é onde entra o fazer dos pais. Então, uma dica muito importante é as famílias, elas precisam disponibilizar livros. E esses livros, eles precisam estar em diferentes locais. E a mostra, né? Exato. Ao alcance das crianças. Em consultório, às vezes eu recebo, por exemplo, famílias que têm o cantinho da leitura, mas tem uma regra de não bagunçar. E aí, esse tipo de estímulo já é um pouco complicado, né? Cria um obstáculo ali, exato, né, pra criança. Então, os livros, eles precisam estar disponíveis, né? Para esse manuseio e em diferentes ambientes. Mas a gente também precisa entender que a criança, ela é um modelo em construção, então ela precisa de exemplos visuais. Então, eu preciso estimular também essa questão do exemplo visual, mostrando que eu também leio, né? Então, você pode criar momentos de leituras coletivas em casa, né? Leitura em família, onde cada um lê o seu, como você também pode criar esses momentos onde todo mundo vai ler o mesmo livro, e aí vai ser um livro comum ao conhecimento de todos. Mas eu acredito que bolar estratégias de brincadeiras, de atividades lúdicas associadas ao tema do livro, associadas às cenas, né, do livro, que geralmente tem as ilustrações. Ah, filho, filha, vamos fazer um teatrinho. Eu sou o personagem tal, você é a outra personagem. E aí você vai criando cenários, você pode pegar um tecido, um lençol, a almofada pode ser um outro personagem, né? O finalzinho da sala é a cozinha do restaurante que está ali naquela história. Então, esse universo da estimulação, como eu te falei, ele precisa passar pelas etapas de amadurecimento infantil, para que essa estimulação ela seja rica e concreta, mas também de forma natural, sem tantas regras. É muito legal, porque aquele ditado, o exemplo, ele arrasta. Então, a gente realmente precisa estar atento a isso para poder fazer com que esse exemplo ele arraste. E nós estamos vivendo um momento que é um momento muito crítico, que é o das redes sociais, porque elas acabam ali se tornando até um forte concorrente dos livros. Buscar livros que tenham estímulos visuais também é algo muito bacana? O que a gente precisa visualizar a criança ela não é muito abstrata, porque ela, como eu te falei, Mara, ela está em processo de amadurecimento, né? Sistema nervoso central, amadurecimento de funções cognitivas, tudo isso. Mas se você consegue
associar, como, por exemplo, alguns dos livros de Monteiro Lobato, que foi o que me veio à mente agora. E aí você tem a história de Emília, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, hoje em dia, você já teve remaker, você já teve vídeos, você já teve filmes. Então, é muito bacana mostrar, filho, vamos assistir o filme do livro que a gente leu? Ai, que legal. Até mesmo também criar, talvez, um clube do livro em casa pode ser também uma atividade muito bacana. Muito. Lisiane, obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom demais as suas dicas aqui nesse Dia do Livro para a gente. Não tem como, tá? Estimular a leitura na criançada. Basta aí que a gente, né, também faça a nossa parte e seja exemplo para os pequenos. Isso é boa demais. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada também. Bom dia para você. Igualmente. E, gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada a vocês. Espero que você tenha gostado do nosso dia.